Você sabia que renovar uma licença ambiental fora do prazo pode gerar não só multas ambientais, como também te colocar na mira de uma fiscalização surpresa? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que fazer se a sua licença ambiental estiver vencida. Quais são os caminhos certos para evitar uma autuação e o que você não deve fazer, mesmo que tenha passado o prazo por alguns meses. Oi, eu sou a engenheira Paula Guarnieri, eu sou consultora ambiental e nós trabalhamos com empreendimentos e condomínios residenciais. E eu já acompanhei muitos casos como esse e eu sei exatamente como funciona e qual é a situação que só piora. Então, sem delongas, vamos para o vídeo. A primeira parte que eu já trago de cara é o que acontece quando a licença ambiental vence. A licença ambiental ela vence pelo primeiro motivo: esquecimento. O empreendedor ou o consultor ambiental se perdeu e esqueceu de fazer a renovação dessa licença. A licença normalmente ela tem um prazo de vencimento, de validade definida, de 2 a 4 anos. Normalmente são 4 anos que o órgão ambiental dá. Então, por exemplo, hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 25 de julho de 2025, se você teve a emissão de uma licença ambiental e ela tem validade de 4 anos, vai ter o vencimento dela no dia 25 de julho de 2028. Sendo que o tempo que você precisa fazer a renovação ou a solicitação da próxima etapa da licença ambiental, ela tem um tempo determinado, que normalmente é 120 dias antes desse vencimento. E quando você não renova a tempo, a atividade ela entra automaticamente em irregularidade ambiental. E essa irregularidade ambiental ela pode gerar multa por ausência não ter uma licença ambiental vigente, auto de infração, suspensão ou até mesmo interdição da atividade e o pior de todos, eu acho, tá? Aumento da exigência técnica no processo da renovação. O fiscal vai ficar mais criterioso para fazer a avaliação de todo aquele trâmite. Eu digo que muita gente acha que só precisa fazer a renovação da licença ambiental ou pedir a próxima etapa da licença quando o órgão ambiental entra em contato. E isso é um erro grave, porque o órgão ambiental não tem a responsabilidade nenhuma de entrar em contato dizendo: fulano, a sua licença ambiental está sendo vencida, está entrando em vencimento, está vencida. Não, a responsabilidade é do empreendedor. Tudo bem, a licença ambiental venceu. E aí o que você precisa fazer? O que fazer se a licença ambiental está vencida? Eu te trago um passo a passo com 5 pontos. O primeiro ponto é verificar a data de vencimento e o tipo de licença que é. Ok? Você vai pegar a licença ambiental que está lá, vai olhar a data dela e vai ver que tipo, se ela é uma licença ambiental prévia, de instalação, de operação, é uma certidão ambiental, vocês já estão nos trâmites apenas de renovação de licença. O segundo passo é então você reunir toda a documentação técnica exigida para o processo que está em vencimento, seja ela na próxima etapa da licença ou seja ela na renovação da operação. Pode ser obrigatório, vai ser obrigatório vários documentos, é requerimento, é procuração, são relatórios técnicos, são levantamentos de formulários, ART, outorgas atualizadas, enfim. Você vai ter que reunir toda essa documentação exigida e o terceiro passo, fazer o protocolo o quanto antes. Nesse protocolo da documentação exigida, você vai anexar uma justificativa técnica do porquê está ocorrendo atraso, do porquê aconteceu o atraso. Vai querer colocar um cronograma,
colocar, seja verdadeiro como o fiscal, seja verdadeiro. Aconteceu, a gente perdeu a licença, a gente não se lembrou do prazo, a gente não tinha um cronograma com o período de cada condicionante, de cada prazo, ok? Seja verdadeiro. Porque, por fim, no quarto passo é que você vai evitar tentar regularizar todo esse trâmite de forma irregular. Nunca deixe de explicar depois para a fiscalização. É sempre importante você deixar claro, você manter a credibilidade junto ao órgão ambiental, que é o quinto passo que eu coloco aqui para vocês. Mantenham todos os controles ambientais do sistema da gestão ambiental em dia. O processo, mesmo que ele tenha ficado vencido, se você tem toda a gestão ambiental dos resíduos em conformidade, o processo está atualizado, vocês fazem um monitoramento, isso é imprescindível, porque vai mostrar para o fiscal que vocês têm boa fé, vocês se preocupam, vocês têm a responsabilidade ambiental, a responsabilidade técnica, e que foi um erro, foi ali um lapso que aconteceu, mas que vocês estão totalmente em conformidade de todas as outras necessidades e todas as outras gestões que são necessárias para manter a conformidade ambiental. Compilando todo esse passo a passo, pode ser que o fiscal entenda e não puna, não mostre uma multa ambiental para o empreendimento, mas pode ser que ela seja um pouquinho mais branda. E aí, o que você vai fazer para evitar multas e agravantes para as próximas vezes? Você vai se antecipar ao protocolo antes da fiscalização, porque você vai mostrar a intenção da regularidade. Você vai fazer um monitoramento contínuo de todos os parâmetros ambientais. Se a licença ambiental tem condicionantes ambientais e você também esqueceu disso, meu filho, a partir de hoje você vai atualizar isso também, você vai fazer o monitoramento completo de tudo que está pedindo na licença ambiental. Você vai ter todos os boletins ambientais, os laudos, os relatórios técnicos, os contratos com fornecedores, com a manutenção atualizados. Vai ter cronograma com limpa-fossa, cronograma com fornecedor vindo retirar resíduos sólidos, tudo, certo? Você vai ter toda essa atualização. Quarto ponto importante é que o empreendimento não deva, de jeito nenhum, não operar sem uma RT responsável, sem uma RT vigente. E aí, por fim, esse é o prescindível para evitar uma multa ambiental, é estabelecer um calendário de renovações. Gente, hoje em dia, com a atualização aqui da internet, com todas as ferramentas que nós temos, um calendário online do próprio e-mail vai facilitar a tua vida. Então, é uma maneira super simples de você ter o cronograma das atividades que você não vai se perder. Você vai colocar lá, você vai se antecipar, vai colocar todos os condicionantes nos prazos estabelecidos, as renovações das licenças, enfim, é muito fácil. Então, não esqueça, não tenha preguiça disso. E aí vai um ponto muito importante, é uma dica mesmo, que eu dou sempre para os meus alunos da formação consultora ambiental condominial. Eu sempre recomendo montar um calendário digital e colocar o alarme, colocar na data uns 6 meses de antecedência dos vencimentos de qualquer tipo de plano e programa ambiental que precise ser executado. Você vai ter um tempo grande para se organizar. Você e o seu cliente, você e o condomínio residencial ou qualquer outro empreendimento. Então, vamos pegar um exemplo. Se você é prestador, você é um consultor ambiental e no seu cliente, no condomínio residencial, você atua como consultor ambiental das atividades dos resíduos líquidos, por exemplo, numa estação de tratamento, mas não está no teu escopo de trabalho a regularização da licença ambiental, você só monitora, vai chegar o prazo em que você vai ter lá na descrição do seu calendário digital que lá, em dezembro de 2025, aquele condomínio residencial precisa fazer a renovação da licença.
O que você vai fazer agora? Você vai ter naquele calendário que você precisa informar isso ao seu cliente. E essa informação vai ser, olha, fulano, nós precisamos renovar a licença ambiental e ela precisa ser renovada 120 dias antes do seu vencimento. Então, vamos gerar uma proposta e fazer todo o levantamento dos relatórios para fazer o protocolo? Gente, olha que coisa mais simples. Você vai ter toda aquela leveza de poder trabalhar com tranquilidade, porque você já vai ter todos os controles ambientais em dia, e aí a junção dos documentos vai ser muito mais rápido. O teu cliente vai ter que entregar alguns documentos aí mais burocráticos e tudo bem, você já vai conseguir com antecedência fazer todo e qualquer tipo de protocolo. Fez tudo certinho, parece bem simples, né? E é mesmo. E aí o que você vai fazer para evitar os erros? Você não pode cometer mais alguns erros. O primeiro erro que você deve evitar é ignorar o vencimento da licença achando que ninguém vai fiscalizar. Isso é o principal erro, pessoal. Não fiquem no achismo, achando que o órgão ambiental não vai fiscalizar, que de repente não vai ter uma denúncia, não vai ter uma visita inesperada, e até mesmo pela sua consciência. Tudo deve ser regularizado, deve estar dentro das conformidades ambientais. Não é só mais um documento, é todo um checklist que você consegue trabalhar melhor dentro da gestão ambiental do condomínio. Então, não ignore o vencimento da licença. O segundo erro é você tentar emitir uma nova licença do zero ao invés de renovar a vencida. O órgão ambiental, ele não é bobo. Ele tem todo o checklist, ele tem todo o histórico do cliente. E se não tem, ele vai investigar. Então, seja verdadeiro, lembra lá da boa-fé, de você conseguir manter a credibilidade do empreendimento e a sua junto ao órgão ambiental. Não se esqueça disso. O terceiro erro é esquecer da renovação das outorgas. Os órgãos ambientais hoje estão exigindo as outorgas, tanto para a captação da água, quanto às vezes para a parte do despejo do efluente. Então, não existe essa documentação, vão atrás, é uma documentação também burocrática, demorada, então vale a pena às vezes investir um certo tempo para fazer essa solicitação da outorga também, para quando ocorrer essas documentações de licenciamento, você ter ela em mãos. Quarto erro é não atualizar o responsável técnico no processo. Então, o responsável técnico, hoje em dia, o responsável técnico ele é tão importante quanto a operação de um empreendimento da gestão ambiental. Então, não esqueçam de fazer essa atualização quando ocorrer ou quando necessitar. Nunca foi feito um contrato, um RT. Atualizem isso, é tudo tranquilo. E protocolem lá junto ao órgão ambiental, fazem um adendo que vai estar tudo ok. E o quinto erro que vocês não podem esquecer de jeito nenhum é assinar os relatórios. Gente, hoje em dia, com todas essas ferramentas, fazer uma assinatura digital, tanto de pessoa física ou de pessoa jurídica, é super simples, é super rápido. Então, faça todos os relatórios que você fizer, relatórios técnicos, relatórios enviados ao órgão ambiental, projetos, planos ambientais, assinem um relatório, deixem a sua marca aí como engenheiros, como consultores ambientais daquela atividade, daquele empreendimento. Joia? Aí um outro ponto que você pode estar me questionando, em que já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o encarte, é sobre a PL do licenciamento ambiental. Bom, a nova PL do licenciamento ambiental, ela possibilita sim a dispensa temporária do licenciamento ambiental para alguns casos de saneamento básico, que é o caso dos condomínios residenciais. Mas há um porém grande, que você não vai poder ficar saindo ali dizendo para o seu cliente que não precisa mais fazer licença ambiental. Primeiro, porque ela ainda não está em vigor. Segundo, porque ela não vai se aplicar automaticamente. A autoridade ambiental local, ela ainda pode exigir o licenciamento ambiental. E ainda mesmo que aconteça essa dispensa do licenciamento ambiental, não isenta o condomínio residencial, a estação de tratamento de esgoto,
a responsabilidade do monitoramento do seu efluente, o monitoramento dos seus resíduos sólidos, a emissão de relatórios, a emissão da manutenção não é a mesma coisa, ok? A parte documental do licenciamento é uma coisa, agora a operação, as exigências ambientais de manter e ter a questão do tratamento é outra. Então, os condomínios residenciais ainda precisam ter um consultor ambiental, ter um plano de operação e ter todo o monitoramento diário. Ufa, agora que você já sabe exatamente o que fazer se a licença ambiental do condomínio ou de qualquer outro empreendimento venceu, o que não pode fazer e o que continuar parado, agir rápido é o que separa um caso simples de esquecimento de licença vencida a uma multa pesada. Se você tem dúvidas sobre esse caso, comenta aqui embaixo, vamos fazer mais vídeos para que todos os consultores ambientais tenham clareza de todos os tipos de licenciamento ambiental, seja ele condominial ou qualquer outro empreendimento. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa assistir e, claro, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, porque o algoritmo do YouTube vai entender que ele foi legal, que você gostou e ele vai enviar para muito mais pessoas. E não se esquece que semana que vem tem mais vídeo, que toda semana tem vídeo sobre consultoria ambiental e empreendedorismo aqui no canal. Até lá!